Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu resolvi dar uma quebrada na sequência dos posts, né, da minha comunidade no canal Frater, por pelo menos dois motivos, né? Um motivo é para a gente não ficar tão bitolado no mesmo assunto, para não se tornar muito cansativo a sequência do assunto, e outra porque eu iniciei um curso essa semana, então eu estou a semana inteira de curso e estou tendo pouco tempo para poder investir nesses assuntos, né? Refletir nesses assuntos para poder dar continuação. E essa quebrada vai ser muito interessante, né? Essa quebrada no tema, porque eu trouxe um tema muito interessante também, que é o autista e as pessoas que são, de certa forma, inconvenientes com o autismo, né? São aquelas pessoas que às vezes fazem bullying, ou às vezes aquelas pessoas que incomodam os autistas, né? E isso tem nas várias esferas, né? Que a gente pode imaginar, né? Isso daí tem na escola, tem no trabalho, né? Tem nas ruas, tem no condomínio, onde a pessoa mora, tem no bairro que a pessoa reside, né? Tem no parque, no bosque, enfim, tem em vários locais. E eu vou utilizar de um exemplo aqui muito bacana, que é um exemplo que eu gosto muito, né? Um que eu sempre citei, que eu gosto bastante dos exemplos do Charlie Chaplin, e gosto muito também dos exemplos do Mr. Bean, porque o Mr. Bean e o Charlie Chaplin eram pessoas que, na hora de executar o filme, eles falavam pouco, né? Procuravam falar o mínimo possível e demonstravam para as pessoas que, mesmo falando o mínimo possível, eles conseguiam atingir o objetivo da comunicação, que é uma coisa para mim esplendorosa, né? Você provar para as pessoas, né, que com outros sentidos e com outras maneiras você consegue chamar a atenção da sociedade para você, ao invés de você ter que fazer esse inverso, né, e ter que se demonstrar a mais, né? Então eles conseguiam, através da inteligência, né, e da criatividade, eles conseguiam fazer isso. E nesse caso, né, logicamente que o Mr. Bean, ele faz comédia, né? Então ele faz aquelas situações para as pessoas darem risada das situações cômicas, mas muito bem colocado, né? E pode ser muito bem exemplificado para o autismo, porque acontece muito isso no autismo, já aconteceu muito comigo e acontece com muitos colegas autistas que eu conheço, né? De eles darem bola fora, ou às vezes ir fazer alguma coisa assim, e as outras pessoas perceberem o que eles estão fazendo, ao invés de ajudar, né, a atrapalhar, né, e às vezes até atrapalhar de propósito, ou dar risada, né, ou colocar uma pedra no meio do caminho para ver o que o autista vai fazer com uma dificuldade a mais. Então eu espero que vocês gostem, né, desse exemplo. Vou mostrar para vocês aqui através de uma captura de janela, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui se eu consigo colocar para vocês de maneira rápida isso. Consigo rapidinho aqui. Captura de tela, tá aí. Bom, esse pedacinho, né, já vai mostrar que era o Mr. Bean, ele estava lavando roupa, né, ali naquele sistema de lavagem de roupa dos que existem comunitário nos condomínios, né. Logicamente que isso daí já existia há muito mais tempo na Inglaterra, e aqui é que começou a utilizar muito tardiamente, né. Como nós sabemos, né, muitas coisas no Brasil começam muito bem depois, né, do que a gente acaba esperando, né. Então isso daí já acontecia lá, e ele passou pra gente que ele estava, essa situação que ele estava lavando roupa e tal, e na hora que aconteceu alguma coisa com a roupa debaixo dele, e ele foi se trocar lá atrás,
Só que na hora que ele foi pegar a calça dele de volta, ele pegou uma saia por engano de uma menina que também estava lavando a roupa. E ao invés de vestir a calça dele, ele vestiu a saia. Então o que, que ele fez? Ele mediu com a mão o que, que ele deveria fazer para parecer que é uma calça. E enquanto ele não encontrava a calça dele, ele pressionou as duas pernas para parecer que ele estava de calça e começou a andar de maneira esquisita, né? E uma pessoa acabou percebendo isso e ao invés de assim abafar o caso, né, ao invés de perceber, mas ficar discretamente, começou a se tornar inconveniente com ele, né? Quis ver o que estava acontecendo, chegou perto e o Mister B tentando ali, né, se ele tentando ali se policiar para as pessoas não verem, ele não queria demonstrar que ele estava de saia, e a pessoa pegou lá e puxou aquela parte que ele estava pressionando para fazer parecer uma calça, e como se não bastasse, demonstrou que ele estava vendo e que tinha percebido que era uma saia, né? E depois vocês vão ver o desenrolar aí, né? Vocês tirem as suas conclusões, ok? Deixa eu colocar aqui então. Lembrando que é apenas uma análise, tá, galera? Estou fazendo só uma análise, tá? Bom, galera, aí vocês perceberam exatamente o que eu falei, né? Realmente o Mister Beast estava tentando esconder nesse caso aí. E o rapaz foi lá inconvenientemente, foi lá e demonstrou, né, para ele que ele tinha percebido aquilo, né? Então, assim, em outras palavras, ele não precisava ter feito isso, né? Na verdade, é o caráter dessas pessoas, né? São algumas pessoas que têm esse caráter, que é aquele caráter brincalhão e tal, mas acabam sendo inconvenientes com o autista. Então o autista ele fica todo constrangido, né? Ele não queria mostrar, ele queria se safar daquela situação e na verdade o outro rapaz ele acabou demonstrando, ele acabou expondo a situação pro autista, né? Para as pessoas. Se tivesse outras pessoas ali, certamente ele teria revelado, né? E como se não bastasse, ainda fez um olhar de sarcasmo, né? Um olhar de quem estava falando, ó, você está usando uma saia, né? Como quem querendo dizer, você é escocês ou você é uma mocinha ou algo do tipo, né? Então, assim, tornou alguma coisa inconveniente porque o Mister B, ele sabe que popularmente ele sempre andou de social, né? De calça social, e ele não queria, né, ter trocado aquela peça, mas ele trocou por algum engano e ele não soube como resolver isso porque ele não encontrou realmente a calça dele, né? Então vamos ver mais uma situação que vocês vão ver que é bastante inconveniente, que isso acontece muito no universo autista, tá? Autistas fazem isso, principalmente autistas que não tiveram algum tipo de tratamento ou ainda estão nessa progressão de tratamento. Então alguns autistas vão tentar resolver a situação, né, a partir desse ponto que foi parado, né? E vocês vão perceber aí como que se desenrola isso. E é exatamente uma alegoria do que acontece com o autista. O autista ele pode tentar resolver o problema, só que de uma forma bem adversa e tentar resolver de qualquer forma possível, mesmo no meio das pessoas, ele vai achar que virando ali apenas atrás de uma porta, de repente, ele já está escondido dos olhos dos demais e às vezes ele vai tentar resolver o problema assim mesmo. Então, sem mais delongas, vamos ver como é que vai se desencadear isso, ok?
Bom, galera, não precisa dizer mais nada, né? Aí já é uma demonstração do topo do inconveniente, né? Isso acontece muito no universo autista, muito mesmo, né? Às vezes o autista tá lá tentando fazer o seu ritual ali, de tentar resolver algum problema, de tentar resolver alguma coisa que ele está mentalizando, e ele resolve de maneiras diferentes dos não autistas, né? Às vezes ele tenta resolver em público, às vezes ele faz coisas que os não autistas só fazem atrás de uma parede, e às vezes o autista vai tentar fazer alguma coisa em público. Só que algumas pessoas, elas ignoram, elas tentam ajudar, elas fazem alguma coisa porque percebem que alguma coisa está errado. Às vezes elas até dão risada, né? Porque existem algumas coisas cômicas, né? É até interessante, teve uma vez que eu comecei a montar uma comunidade e um canal voltado para o stand-up autista, justamente para promover essa capacidade que o autista tem de ser cômico naturalmente com algumas situações, como é o caso do Mister B, como é o caso do Charlie Chaplin, né, que eu cito muito no canal, né, eu tenho até um vídeo dizendo o autista e Charlie Chaplin, né, que são pessoas magníficas, são pessoas esplendorosas, que atrás da tela, atrás do filme, essas pessoas elas externam aquilo que o espectador quer ver, aquilo que o espectador quer sentir do lado de uma pipoca, do lado de um copo com refrigerante. Eles querem sentir essa emoção. E o autista, ele é o autor natural, né, desse tipo de stand-up. Mas é o tipo de stand-up que eu tive no início que eu comecei a fazer a comunidade e o canal. Eu tive um pouco de resistência de algumas pessoas, né, que não entenderam, que acharam que o autista ele não é uma pessoa que está na moda ou que seria alguma coisa muito escandalosa para o autista, mas não é, tá? É uma maneira de demonstrar para as pessoas o quanto o autista ele pode ser cômico e tentar levar isso, de repente tentar convencer o cinema, né? Tentar convencer de repente a Ancine, né, a Agência Nacional de Cinema, para tentar de repente agregar esses valores, né? Aumentar o valor percebido do autista e agregar esses valores para o stand-up autista. E esse é um dos meus grandes propósitos aqui no canal, né? Um dos vários propósitos que eu tenho, mas esse é um dos grandes propósitos. Amanhã ou depois, se Deus quiser, conseguir fazer um stand-up, levar o autista para o stand-up e mostrar o potencial do autista de externar uma parte cômica, né? Mas é claro, sempre combatendo esse tipo de inconveniência, né? Como a gente viu aí, o rapaz percebe, o rapaz ele quer externar, ele quer demonstrar a vergonha, ele quer demonstrar e expor aquilo que está acontecendo de estranho, quando na verdade o autista ele se preocupa muito em esconder essas coisas, porque ele já, nesse caso, né, se o Mister B estivesse representando o autismo, evidentemente apenas o autismo, que ele não se pontua, mas se ele estivesse representando evidentemente o autismo, com certeza o autista nesse nível ele já teria atingido a capacidade do que é uma ética social, do que é uma moralização social, e na verdade o autista já estava querendo esconder alguns atos por saber que algumas coisas não são comuns. É como aquela criança que ela faz uma coisa, percebe que o pai brigou ou que alguém achou ruim, e ela faz mais umas 2 ou 3 vezes, depois ela para de fazer porque ela percebe que aquilo ali é estranho fazer socialmente ou é errado mesmo, né? Então, o autista ele também tem essas captações. Então, quando ele percebe, às vezes ele tenta resolver do seu modo. Então, eu vou colocar aqui só mais um pouco para a gente fazer o fechamento então desse inconveniente, tá? Bom, galera, vocês percebem aí que no finalzinho ele ainda dá uma risada, né? Dizendo que gostou de ter aplicado aquela peça ao autista, né? Dizendo que gostou de ter aplicado a peça àquela pessoa que ele achou que é estranha socialmente. Mas esse é o recado, né, que o canal Frater dá hoje, né? Se você achar uma pessoa assim na rua, se você achar um colega, uma pessoa que mesmo você não conhece, que é esquisitinha,
ao seu modo de ver, que age de maneiras estranhas ao seu modo de ver, não haja dessa forma que esse rapaz agiu, porque agir dessa forma é agir de uma maneira inconveniente com o autista, tá? Essa pessoa que você às vezes acha esquisitinha ou diferente das demais pessoas, às vezes ela pode ter autismo ou até outros tipos de síndrome. Então, ajudá-la é um bom conveniente, né? No caso, ajudá-la é muito importante, né? Porque você vai estar ajudando ela a solucionar um problema que pode se tornar de repente um problema grande social, né? E se de repente o autista ali, pelo caso de uma brincadeira, por ele não saber qual realmente é o propósito do autista, de repente ele fica nu perante as demais pessoas, ou de repente ele está com um intestino solto naquela hora, e de repente ele está tentando resolver esse problema, e no meio do inconveniente acontece de ele fazer alguma coisa que ele não queria fazer ali naquele momento. De repente ele estava tentando ir rápido ao banheiro, né? Ir rápido atrás de um box ou atrás de uma porta para tentar resolver alguma questão. De repente ele fez pipi nas calças, né? Então existem vários inconvenientes que você pode se deparar com o caso autista. É claro que muitos inconvenientes você não percebe, porque a maioria dos autistas que chegam no ponto de sair nas ruas, eles já estão muito bem desenvolvidos, né? Então, eu, por exemplo, eu cometo muitas coisas, né, ainda. Mas as coisas que eu cometo, como eu sou um autista leve e bem desenvolvido, né, bem desenvolto, existem muitas coisas que eu já sei me sair muito bem, né? Então eu posso dizer assim, que o meu autismo ele é muito leve, né? Então eu consigo não só conversar com as pessoas, dialogar, né? Eu consigo sair de muitas situações de bullying, eu consigo dar uma volta por cima de algumas situações de brincadeira sem graça, eu consigo efetuar algumas brincadeiras também correspondendo à interação social, eu consigo ser uma pessoa sem graça também. Então eu consigo revidar algumas coisas, eu já adquiri esse intelecto possível, esse intelecto humanizado para poder ali conviver com os não autistas. Então geralmente quando o autista ele começa a sair, né, ele já tem essa vocação e essa, como se fosse uma coisa que instiga ele a querer sair para interagir socialmente. Isso significa que ele já tem um ponto em que ele está evoluindo, né? Então as pessoas vão enxergar menos coisas, né? São menos coisas que o autista condiciona que as pessoas percebam, né? Por quê? Porque ele já sabe resolver muitas situações, mas existem muitas situações que ele não sabe, né? Não sabe se safar. Eu, por exemplo, uma coisa que acontece muito comigo, quando alguém me pega de surpresa em alguma coisa, né? Por exemplo, a professora fala assim: William, lê essa coisa aqui pra mim. Eu leio, mas enquanto eu estou lendo eu não consigo prestar atenção em outras coisas, porque eu tenho que ficar prestando atenção em como a sociedade está me observando, né? Que para eu não cometer uma gafe, digamos, né? Então, isso às vezes me tira um pouco o equilíbrio, né? Então, se eu tiver que fazer alguma coisa além, na sequência que o professor me peça, de repente eu fico meio perdido, né? Então isso é bem observável, né? E às vezes acontece de eu querer perguntar alguma coisa, por exemplo, né? E quando eu me dou bem na pergunta e o professor ele faz um elogio, que na verdade eu não estava esperando o elogio, mas na verdade quando ele faz e me deixa numa situação meio sem graça perante os demais, eu também fico sem saber o que fazer, né? Eu fico geralmente eu finjo que estou escrevendo alguma coisa, eu fico meio atrapalhado, né? Então são algumas coisas que dá para perceber. Eu tinha na faculdade algumas garotas que ficavam sentadas do meu lado, que elas gostavam muito de ficar perto de mim e da gente fazer trabalho junto, né? Só que elas percebiam essas coisas. Então toda vez que eu perguntava, o professor elogiava alguma coisa que eu pontuava, porque muito poucas pessoas perguntavam, e eu tinha muita curiosidade com biologia, né? Então o professor fazia elogio e eu ficava todo sem graça. Aí toda vez que ele fazia elogio, eu fingia que estava escrevendo alguma coisa assim, né, com um modo de tentar disfarçar. Só que aquelas meninas que faziam trabalho comigo perceberam isso. Então todas as vezes que isso acontecia, elas iam lá e apontavam: "Olha lá, ele vai escrever agora."
aí eu ia lá e fazia, e era batata, né? Elas já sabiam a sequência de coisas que eu ia fazer depois que eu estava numa situação meio constrangedora. Então, com o autismo, pode acontecer algumas coisas previsíveis, tá? Algumas coisas que ele tem como estereótipo, né? Para ele poder se reequilibrar e que ele vai fazer com frequência, porque aquela momentaneamente é uma técnica que ele desenvolveu para se equilibrar, ok? Isso não atrapalha ele no raciocínio. Isso é muito importante que as pessoas entendam. Às vezes as pessoas falam, mas e se ele for desenvolver, por exemplo, uma coisa importante, então ele não pode fazer? Isso não tem nada a ver, tá? Porque o raciocínio, ele está ativo, como eu disse, né? O raciocínio, ele não para. O cérebro do autista, ele capta as coisas e ele tem noção de espaço e noção geográfica normalmente, tá? A única coisa é que ele tenta se safar de algumas situações porque ele fica um pouco constrangido ou acanhado com algumas situações que ele não esperava, tá? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham adquirido, né, eu tenha conseguido promover em vocês uma capacidade para vocês, assim, aplicarem isso no dia a dia e ajudar as famílias que têm casos de autismo, ajudar os autistas, né, que andam por aí no Brasil afora, né, e que interagem aí no Brasil afora, e aí vocês, né, fica a critério de vocês aí aplicar essas técnicas, né, para vocês ajudar cada vez mais esses autistas a se desenvolverem e a gente cada vez mais tornar um mundo melhor, tá? Lembrando uma coisa para vocês que eu vou colocar também como um dos subtemas do canal, agora nos metrôs e nos ônibus a gente tem o símbolo do autismo, tá? Eu passei por algumas situações constrangedoras referente a isso também. Vou passar para vocês quando esse tema chegar, tá? Então eu espero vocês nas próximas gravações para que a gente possa discutir sobre isso, tá? Não deixe de observar que o autista também tem prioridade nos assentos, ok? Mesmo que ele não pareça que é um autista ou mesmo que ele seja muito jovem. Tem pessoas que falam, aqueles assentos são para pessoas velhas, idosos, para pessoas cansadas, de cadeirantes. Não, o autista às vezes ele é na frente ainda de pessoas que você nem imagina. Ele é o primeiro, né? Como força de lei, ele é o primeiro a ter o assento preferencial e na frente de pessoas que você talvez nem imaginava, ok? Então não percam essa informação também no canal Frater. Eu espero vocês dando joinha e se inscrevendo, compartilhando com as pessoas que ainda não conhecem o canal e ajudando o canal cada vez mais a crescer. E venha crescer junto com a gente, venha se tornar membro do canal, se inscreva e se torne um formador de opinião também dentro desse universo altruísta, desse universo fraterno, tá? E desse universo autista, ok? Abrace essa ideia, né? Abrace o autismo e venha ajudar a gente, trabalhar junto com a gente, tá? Venha fazer parte do nosso time também, ok? Um grande abraço para todos vocês, aguardo vocês na próxima gravação e nas próximas estreias. Tchau, tchau!